Alberto Ribeiro de Almeida. Nascido e residente em Belém do Pará, médico homeopata, terapeuta de família e transpessoal com formação em terapia regressiva a vivências passadas e psicologia transpessoal. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Jardim das Oliveiras. Escritor e palestrante espírita, profere conferências, seminários no Brasil e no exterior e participa, pela segunda vez, da Semana Espírita do Irmão Tomé. Com vocês e conosco, Alberto Almeida, brilhe a vossa luz. Maria. Queridos amigos, é com imensa alegria que nós voltamos ao Espírito Santo, a essa casa que pontifica pelo desenvolvimento da doutrina espírita, através do seu estudo, divulgação e prática. E para nós é a oportunidade de um encontro do açaí com a muqueca capixaba. Não há conflito nesse encontro. Ele só precisa de uma rede depois. Cerra a janela dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela voe como uma águia de asas douradas, a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio a quebrar nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular o vento. Vê o quebrar das ondas a sorrir, suavizando a brancura da areia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá. Durante o dia ou no correr da noite, ele virá. Quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite, transformando em dia o meu interior de sombras. A tua carruagem parou à porta da minha casa. Descerrei os meus olhos para ver a luz do dia, e ela se envergonhou diante do teu esplendor. Amado visitante, quanto te esperei. Tentei trêmulo tocar as tuas virtudes, e tu não me censuraste o atrevimento. Estendeste as tuas mãos compassivas e lograste-me oferecer as tuas graças. Amigo, vem comigo. O Consolador chegou. Enxuga a lágrima furtiva que viaja em tua face, solitária. Celebra comigo a chegada do grande amigo. Esmaguemos aos pés as folhas de sândalo e de camomila. E aguardemos em silêncio
que os seus passos transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a dançar, tocando guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu que nunca cansei de te esperar, colocarei sobre o velador a candeia, para que ela ilumine aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que eu te encontrei, seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, despertando o sol, prateando a noite, aljofrando de espumas o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Seguirei contigo e juntos experimentaremos o usufruto da poderosa semeadura que tu estabelecestes no movimento de ventura. É a fala de Rabindranath Tagore, através da psicografia em parceria de Divaldo Franco e de Vera Cohen, especialmente essa Vera Cohen, essa médium pernambucana de extraordinária sensibilidade, que nos cumulou com essas peças mediúnicas da categoria de um Tagore. É a narrativa da nossa relação com o Consolador. E é a fala que nos remete à candeia, à luz, que o Espiritismo se nos oferece. Todos nós temos uma vocação para podermos nos relacionar com a luz. É um movimento arquetípico da humanidade dirigir-se à luz. Desde crianças, nós apontamos as estrelas e quando dos meteoros riscando a atmosfera como estrelas cadentes, nós brincávamos de fazer pedidos, ou então na superstição infantil assinalávamos que verrugas deveriam acontecer nos nossos dedos. Mas era impossível que se não apontasse para uma estrela cadente. O nosso olhar para as estrelas distantes, notadamente numa noite onde a lua esteja ausente, e especialmente quando se trata de uma visitação ao céu no interior, longe da luminosidade da cidade, da poluição, e numa noite sem nuvens, não há quem não pare o automóvel e se detenha por alguns minutos para poder contemplar esse manto fincado de lantejoulas cintilantes, fazendo-nos remover a alma num não sei o que, numa estranheza que nós não conseguimos explicar de pronto. A nossa tendência para nos relacionar com a luz, ela é tão gritante, que quando a luz de uma cidade por um momento se vai, e se acende uma vela, não tem quem não goste de tocar ali na vela, na cera, riscar o dedo por entre as chamas. Há um heliotropismo não só dos insetos, mas dos seres humanos. Se acende uma fogueira, nós ficamos em torno dela, celebrando um não sei o quê. Não é à toa que os ciganos faziam isso, e hoje, na atualidade, as festas juninas evocam essa experiência das fogueiras, e aonde as famílias, as pessoas se reúnem em torno dela para fazer pedidos, ou simplesmente para conversar. Nas noites de frio, nos países frios, no nosso Brasil, no interior do Rio Grande do Sul especialmente, ou na própria capital, a lareira fala disso. E enquanto o chimarrão passa de mão a mão e a conversa rola, o aquecimento da lareira não é superior à claridade que vem dela. Nós temos uma vocação que é instintiva para a luz. Nós não sabemos explicar como é que isso se dá, se não aprofundarmos algumas
análises no âmbito psicológico. Quando, da nossa relação com a luz, ela se estabelece a tal ponto que quando nós, numa noite escura, no interior, nós observamos um vagalume, nós o acompanhamos no seu périplo para poder avaliar aonde ele acenderá a próxima luz. E se for um conjunto, nós nos entretecemos de ternura de qualquer idade, como se o céu pudesse ter descido à terra, e aquela quantidade de vagalumes no lusco-fusco da noite, fazendo aquele bailado, nos enternece as entranhas da alma. Todos nós somos vocacionados para a luz. E esse processo, ele vai se tornando ainda mais intrigante quando nós observamos os olhos dos olhos daquelas pessoas que a gente ama. Ou quando nós contemplamos um olho que não tem brilho, porque as lâminas que se fazem nos olhos decorrente da produção da nossa substância, que é a lágrima, ela faz um movimento de lubrificação e enseja um espelhamento discreto. E olhar os olhos de um cadáver e olhar os olhos de uma pessoa viva tem uma extraordinária diferença. Porque a luminosidade naquele que está cadáver se faz ausente, o olhar é fosco, não há de modo algum nenhum movimento de vida e a nossa relação como que fica comprometida. Quando a primeira vez eu pude olhar o olho de um cadáver no pronto-socorro municipal de Belém, eu me assustei, porque era algo diferente de que eu não estava familiarizado. Era apenas um cadáver. A alma já não mais estava ali. Então os olhos é uma parte do nosso corpo que fala dessa nossa relação com a dinâmica da luminosidade. Porque, para além da perspectiva da lágrima, nós vamos identificar de forma bastante ousada que quando nós mergulhamos nos olhos, nós vamos percebendo matizes que nos passam desapercebidos. A íris, que é o pretinho dos olhos, ou o colorido dos olhos, que fica na centralidade do globo ocular, como um grande diafragma que fecha e abre para receber a claridade que vai acessar o olho e permitir que possamos enxergar um ambiente externo, enseja-nos, dar-nos um mergulho para além daquilo que chama-nos a atenção na posição da lâmina de lágrima, para percebermos que essa estrutura da íris pode nos ensejar, falar de uma realidade muito profunda. Para um iridólogo que, olhando a íris, é capaz de poder perceber que você tem uma lesão nesta ou naquela parte do corpo, porque ela revela um pouco daquilo que está dentro de ti através da sua dinâmica. Mas se nós avançarmos para além da íris e no olhar de um médico especialista na oftalmologia, ele vai perceber que as estruturas internas falam de uma estrutura sensível do sistema nervoso que captura de uma forma muito delicada os raios luminosos para montar as imagens. Nós enxergamos com o nosso lobo occipital, ou seja, nós não enxergamos com os olhos, enxergamos como que com a parte traseira da cabeça, quase aqui na nuca, um pouco acima. Quando você pega aqui, aqui estão os centros da visão, que fazem os registros da decodificação de tudo aquilo que os olhos, como uma máquina fílmica, captura da realidade externa. Mas essa singularidade, ela está muito mais desenhada com encantos, quando para além da fisiologia, além da anatomia, além da estrutura com que os olhos se apresentam, nós temos a necessidade de olhar nos olhos dos outros, ou temos a dificuldade de olhar nos olhos dos outros. O fazemos porque
essa claridade que se mostra nos olhos e que imortalizou o grande pintor Modigliani, que fazia as suas estruturas artísticas e vazava os olhos e deixava com que a sua peça chamasse bastante atenção, porque numa arte de pintar uma fisionomia, a maior dificuldade, o maior desafio é pintar os olhos, e é trazer a claridade para os olhos. É nesse ponto que o artista, ele se define com um leve traço de que ele sabe dar luz aos olhos. Mas, para além do artístico, na dinâmica do relacionamento, nós observamos que as relações de aproximação afetiva se estabelecem através do olhar. Um olhar de mãe para um filho define o que a mãe pensa ou sente. E quando ela o chama, toma-o pelo queixinho e diga para a mamãe se essa nota que você teve, que você está me dizendo que teve, foi essa nota mesmo. Ela quer pegar ele na mentira. O que é que a criança faz? Ela desvia o olhar. Infelizmente, nós ancoramos essa experiência pela negatividade. Quem foi que quebrou a peça da sala? Venha cá. O garoto diz que não foi ele, a garota diz que não foi ela. Então a mãe chamou os dois. Eu quero que você diga olhando nos meus olhos. Entoa a voz. E não tem criança que encare a mãe se ela quebrou a peça artística que estava na sala. Porque o encontro de olhares, ele é muito mais profundo do que um encontro visual. Não é apenas olhos que se encontram, são perspectivas que se assinalam numa dinâmica muito mais abrangente do que simplesmente a aproximação de duas fisionomias, de duas faces. Mas são inesquecíveis e muito mais inesquecíveis quando nós chamamos o filho, tomamos pelo queixinho e dizemos assim: olhe no olho do papai, olhe nos olhos da mamãe, veja quanto eu amo você. A criança não precisa desviar o olhar, ela repousa dentro de você, olhando para você, e essa comunicação ocular, ela se transforma numa relação mágica e numa âncora que, memorizada, nos fará muito bem e nos fará querer ver às vezes no caixão o olhar daquele que já se foi. E se pudéssemos olhar abrindo os olhos, veríamos que ele não está mais ali, porque ainda que os olhos sejam azuis, há muita diferença entre o azul de um olho de um cadáver e o azul do céu. A vida, aqui ausente, lá esplendente da natureza. Mas o olhar, que configura muito bem nos encontros das noitadas entre os jovens e adultos, que se procuram pelos olhares, e ali, ainda que a penumbra se faça grande, há necessidade de que o olhar seja o ponto de aproximação e de encontro em alguém que está querendo romanticamente seduzir alguém para um relacionamento afetivo e um segmento, se for o caso, de durabilidade. Mas, em se aproximando o olhar um do outro, logo se percebe se aquela pessoa ela é digna de estabelecer naquilo que os jovens chamam com muita propriedade nos dias atuais, que culturalmente se instalou do ficar. Ele vai ver se fica ou se não fica. Porque de longe não dá para ver, mas quando se aproxima e se olha nos olhos, ele tem algo que lhe diz que não é para ficar ou que pode ficar. É pela via do olhar quem vai dar a definição do sim ou do não para o iniciamento de uma aproximação física. O olhar é tão definidor da luminosidade que traz e dos encantos que carrega, que ninguém consegue, na posição de um verdugo, de um algoz, estabelecer o enforcamento de alguém se não tiver um capuz. Nós não temos coragem
de levar ninguém à morte olhando-lhe nos olhos. E colocamos um capuz. Há um processo de defesa psicológica porque não conseguimos encarar o outro que vamos matá-lo. No processo do encontro de olhares. Porque a complexidade que se dá no olhar fala de almas que habitam os corpos. E foi por esse motivo, foi por essa razão, que Jesus evocou uma fala falando exatamente dessa luminosidade que nos pertence. Se os teus olhos forem simples ou bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Cuidado para que a tua luz não seja escuridão, porque quão escuridão ela poderá sê-lo. Não um paradoxo, falando de luz e sombra. É, em realidade, uma tradução daquilo que se passa nas nossas vidas quando estamos encarnados. E os espíritos evocaram a Allan Kardec de que os olhos são o espelho da alma, resgatando da cultura social, do cotidiano que está posto à humanidade. Porque são os olhos que nos traduzem, são os olhos que nos revelam, são os olhos para além da sua dinâmica física, que falam de uma dinâmica psíquica, espiritual. Um olhar define numa certa medida o que vai dentro da alma naquela circunstância. É por isso que quando alguém está muito culpado, abaixa a cabeça e olha para o chão. Veja os criminosos quando são pegos. Eles estão tão envergonhados de si mesmos que eles não são capazes de enfrentar a câmara que às vezes documenta seu aprisionamento. E quando estão diante dos familiares envergonhados, eles não olham para aqueles que foram as suas vítimas. Como em casa, quando cometemos alguma falta, nós não conseguimos encarar o parceiro ou a parceira, dependendo da extensão dessa falta. Se essa falta foi grave, há um envergonhamento e nós desviamos o olhar. Encarar o outro no bom sentido, ou seja, fazer o enfrentamento pelo olhar, requer que você esteja bem em dia com você. E se você não consegue olhar para ninguém, você está com muita dificuldade com você mesmo. A alma, portanto, à medida que ela vai se acerenando, ela vai traduzindo de dentro de si mesma essa movimentação à semelhança de uma candeia que se expressa a sua luminosidade pelo olhar. Foi por isso que Kardec falou que algumas pessoas curavam pelo olhar. Porque o olhar, ele traduz uma movimentação de fluidos. E esses fluidos revelam o que vai em você naquela circunstância. Um olhar de ódio, ele não tem a mesma performance de que um olhar de ternura. Porque a alma, nas circunstâncias citadas, ela está numa movimentação de fluidos bem diferenciados. É assim que um olhar de compaixão, ele traz uma determinada profundidade que jamais se pode comparar a um olhar de curiosidade febril. Os olhos falam de quem habita o corpo, falam da alma que jaz dentro dele. E é por isso que a partir dos olhos e do olhar, talvez nós já podemos fazer algumas incursões no autoconhecimento para saber o que se passa comigo, que eu não consigo conversar com os outros sem olhar-lhes nos olhos, ou o que se passa comigo quando alguém me olha, eu me sinto como que devassado na minha intimidade, me é agressivo, porque parece que eu perco o pudor se eu encaro alguém olho a olho, vis-a-vis. Parece que o outro vai me penetrar as entranhas, mas que entranhas são essas minhas que eu tenho receio que o outro possa descobrir?
Quando fiz formação em psicoterapia de natureza regressiva, uma das técnicas era ficar diante do outro por um tempo de alguns minutos, em torno de 10 a 15 minutos, você ficava só olhando o outro e dizendo quem era o outro sem conhecê-lo. O índice de acerto quase sempre era de superior a 80%. Dentre aqueles que puderam dizer coisas sobre os outros, lembro-me de que uma pessoa falou da outra pessoa de uma realidade que nem ela sabia que tinha, e que mais tarde, num processo de mergulho no seu inconsciente profundo, através de uma regressão, ela pôde viver a experiência que o outro narrou, a qualidade de vida que o outro narrou, que era surpreendente para ela. A revelação do outro, que ecoou, e ela não sabia por que ecoava, e depois a confirmação quando ela mergulhou dentro de si mesmo e pôde trazer aquele conteúdo que estava profundamente relacionado, inclusive trazendo na matizes do próprio país que a pessoa disse, aonde aquela pessoa se envolvera numa encrenca, ela trouxe o próprio país, revelando uma realidade que foi descoberta num encontro de olhares de 10 minutos. O corpo se nos revela por inteiro, mas basta que se você fixe nos olhos, para que você possa descobrir-se. Quem somos nós, numa certa medida. E quando você quer fazer esse movimento de autoenfrentamento, olhe-lhe nos olhos, no espelho, e veja quando você está meio depressivo, que quando você olha no espelho, farol baixo, a lâmina da lágrima escasseia, a pálpebra como que cai um pouco e fica um olhar mortiço, porque o processo depressivo nos inclina para um fenômeno de morte emocional, podendo muitas vezes nos conduzir à morte corporal nos processos de suicídios. Olhando-se nos olhos, se você estiver amando naqueles dias, olhe-se nos olhos. Você vai se surpreender o quanto você está bonito. A despeito de não ter rímel, de não ter maquiado a sua face, você olha e você dá-se conta de que você está em dia com algo excepcional. Você se acha o cara, ou você se dá conta de que você é a mulher única no mundo, a mais naquele dia. E é curioso, você ainda nem tomou banho. Você não vai sair, você não está fazendo uma checagem final na maquiagem. Você está olhando nos olhos, com os olhos de quem está amando. Essa, portanto, é uma proposição muito audaciosa, que podemos ir caminhando na direção dela para descobrir de que o nosso ser, a nossa alma, ela se revela pelo olhar. E em se revelando pelo olhar, o outro também se nos revela. E de que, às vezes, apenas os olhares são suficientes. Não precisa palavras. Porque as almas se comunicam fluidicamente e telepaticamente no encontro de olhares. Por isso, que quando se fala naquela carta que se atribui a uma descrição de Jesus, o que mais chama atenção na carta, quiçá, são o olhar de Jesus. Imagine esse olhar que trazia essa qualidade de magnetismo, que fez com que os espíritos dissessem de que as pessoas poderiam debandar, mas jamais elas ficariam inertes depois de serem vistas, tocadas pelo magnetismo de Jesus. Necessariamente elas não fariam um movimento de adesão, não fariam um movimento de aceitação do seu convite. Muitas vezes elas deveriam sair agressivas, revoltadas, ríspidas, mas jamais se esqueceriam do olhar de Jesus. Porque o olhar de Jesus era o olhar do divino que se debruçava sobre os seus filhos.
Era o olhar do nosso irmão maior, que representava essa integração muito aproximada com a divindade, ou seja, esse espírito cuja purificação era tão eloquente que o seu olhar era capaz de estremecer, como diz a carta. O olhar de Jesus, até hoje, não consegue ser descrito. E quando os espíritos falam dele, falam de uma forma metafórica. Porque é impossível, com palavras, descrever um olhar que trazia uma qualidade de energia que até hoje a gente não conhece na sua extensão. Lembro-me de uma pessoa que eu cuidava, e ela estava vivendo a dinâmica de dificuldade em tutelar os filhos, tinha medo de perder os filhos. E ela fez alguns mergulhos no seu inconsciente profundo. Mas um deles me chamou muito a atenção, porque ela habitava a época em que Herodes estabeleceu a matança dos inocentes. E ela estava com os seus 2 filhos em casa, e os 2 mais jovens tinham ido para o campo com o pai, quando chegaram os soldados para a execução estabelecida por Herodes. Ela tentou esconder, mas como ele gritara e correra e se agarrara na perna dela, o outro era de colo, ela não poderia ocultar. E os soldados lancetaram os 2 no colo da mãe e ao lado da mãe. Quando o esposo chegou com os 2 filhos do campo, encontrou aquela mulher hebetada, fora de si, catatônica. O trauma foi tão violento que ela ficou congelada. Então, fazendo a movimentação psicológica no processo terapêutico, eu sugeri a ela que fosse, para algum momento, se ela tinha encontrado Jesus. E ela me narra 2 situações em que os filhos adultos e ela já anciã é levada para um encontro com Jesus. Numa, Jesus passa na avenida daquele tempo, na encruzilhada, com um grupo de pessoas acompanhando. E é o primeiro momento que ela sente um conforto no coração, vendo Jesus passar. E o segundo momento, quando ele fazia uma fala, e ela olhava para o filho, e o filho olhando para ele, o filho chorava. É o segundo momento em que ela sente algo se estabelecer dentro da sua alma. O seu corpo, o seu coração foi tocado por olhá-lo e olhar o filho que chorava vendo-o falar. São as 2 únicas circunstâncias em que aquela mulher saiu da catatonia, do quadro de esquizofrenia, para leve contato com a realidade, mas não voltou ao normal. E quando ela foi para o mundo espiritual, seguindo-se no processo daquela encarnação, desencarnação, mundo espiritual, eu sugeri a ela que fosse para o momento em que ela fez a reconexão com o estado de lucidez. Ela narra que estava sentada no mundo espiritual, quando veio uma jovem, graciosa, bela, com uma saia rodada, carregando uma criança no colo e a outra trazendo na mão. E quando ela olha, eram os filhos dela. E aquele filho, que nós entendemos na literatura espírita com precisão, através das falas da miniaturização feita por André Luiz e depois Manuel Filomeno de Miranda, ele vai, abraça a mãe. E quando ele abraça a mãe prorrompe num choro. E ela, delicadamente, coloca a outra criança de colo, no colo da mãe. E aquela mãe prorrompendo em choro, abraçada pela criança menor, acolhida e acolhendo a criança de colo, eram os 2 espíritos que desencarnaram e que assumiram a formatação perispiritual correspondente ao tempo em que eles desencarnaram, e estavam ali suscitando que aquela mãe pudesse
voltar ao seu estado de sanidade. Olhando os filhos, e sendo olhada, aquele coração maternal pôde voltar a fazer contato com a realidade. Porque a dificuldade do esquizofrênico, ou da mente que está nesse nível, é fazer contato com a realidade. A realidade se subtrai, se esvai. A pessoa fica presa num conflito e fica fixada no conflito lá atrás. Ela precisa de paisagens, ela precisa de contactos que possam lhe trazer de volta a possibilidade de viver. Então, aquela pessoa na moda de uma enfermeira, toma a criancinha do colo, vira-se para ela e diz: como você vê, eles estão vivos. Eu estou cuidando deles até o dia em que você vai poder cuidar deles. Eu vou trazê-lo regularmente para que você possa estar com eles. Enquanto você melhora, eu vou cuidando deles, em seu nome. Tomou a criança no colo, a outra, e saiu. E aquela mulher sentada, chorosa, voltou à realidade, fez contato com a realidade e começou a fazer o seu movimento de cura. As nossas almas, em algum momento dessa existência, foi tocada pela uma luminosidade externa que está configurada no Consolador prometido. Fomos vistos por nossos pais, por nossa mãe. Não há experiência mais graciosa do que estando no colo, a mãe olhando para a criança e a criança olhando para a mãe. Essa relação é uma das relações mais indescritíveis de unidade amorosa. Dificilmente se repete. É uma relação de amor-amor, onde a mãe amamenta a criança numa distância que lhe possibilita um comunicado de fluidos, onde as duas almas como que se entrelaçam, agora numa perspectiva de alimentação fora do útero. É um processo externo, é a gestação extrauterina, e quão é importante que a mãe faça de forma inteira, e não amamentando a criança de qualquer jeito, conversando com qualquer pessoa, como normalmente nós observamos. Às vezes um recolhimento, para poder estar ali com aquela criança, falando-lhe algumas palavras que suscitem, alicerçar, consolidar uma relação de amor, ou edificar uma relação que está em processo de desabrochamento, de reaproximação, de um espírito que já não tem muitos vínculos com aquela mãe, e agora, pela via da maternidade, faz o movimento de aproximação para a superação de pendências do passado. Fomos tocados por vários olhares. Há olhares que a gente nunca se esqueceu. Há momentos em que nós vivemos de compaixão, no qual nós fomos aquele que usamos da compaixão, ou o outro usou de compaixão para conosco, que ficou marcado na nossa alma. Como há momentos cujos olhares foram de uma agressividade inédita, e até hoje, quando nós nos lembramos, parece que o nosso corpo se ressente. Nós fulminamos o outro com um olhar, ou nós fecundamos o outro com um olhar. Mas o Espiritismo teve ensejo de nos alcançar, de vir ao nosso encontro, porque a nossa relação com as estrelas, com o pirilampo, com a fogueira, com a lareira, com a vela, ela fala da necessidade dessa relação luminosa, olho a olho. Essa busca de alguém que eu possa encontrar e que possa fazer sentido para a minha vida, é uma busca instintiva. E nós temos a impressão de que vamos encontrar alguém que vai nos preencher completamente. É a necessidade de luz, quando buscamos na luz dos olhos do outro o encontro daquilo de que carecemos. É um movimento quase semelhante ao dos insetos em relação às luminárias. Os insetos não sabem pelo que eles são mobilizados pelo fototropismo.
Nós temos esse fototropismo buscando no outro. Mas essa busca que a gente faz em torno do outro, no fundo, é a busca da gente por a gente mesmo. A luz que eu quero de fora, seja distante, seja mais próxima, seja da fisionomia de alguém que se aproxima de mim, é a luz de que eu careço estabelecer em relação a mim mesmo. A necessidade da busca de luz externa é a necessidade de fazer contato com a luz interna. O desejo que eu tenho de ser iluminado por fora é, no fundo, um convite instintivo no nosso processo evolutivo da nossa alma, para que nós possamos fazer emergir a claridade que jaz adormecida em nós mesmos. Se buscarmos as luzes externas, elas nos iluminam. Se buscarmos o sol, que é o nosso astro-rei, ele nos ilumina. No entanto, é precário qualquer luminosidade externa, porque por mais possante que seja, deixa sombra. E ainda que eu encontre alguém com os olhos iluminados, que me ame, que me encha de compaixão e de ternura, ele não será capaz de me plenificar. Porque ninguém consegue se plenificar às custas da alma do outro. Somente quando somos pequenos, entregues na nossa condição de desvalimento, nós somos exclusivamente dependentes dos nossos pais, especialmente da nossa mãe, mas por extensão dos tutores. Mas à medida que nós crescemos, para falar da nossa relação existencial, nós carecemos encontrarmos-nos a nós mesmos e sairmos dessa rota de perseguição de que alguém haverá de fazer em mim o que eu preciso fazer comigo mesmo. Aí está talvez uma esquina que nós precisamos entender. Esse movimento arquetípico da busca da luz externa é uma necessidade da luz interna. É por isso que a gente quer que Jesus venha nos salvar. Ele tem que vir nos salvar. E às vezes a gente fica na inércia. A gente quer que o nosso guia nos salve, que o Dr. Bezerra nos cure. A gente joga tudo fora para que se opere dentro. Isso, ainda que seja nobre a intenção, é pequeno, é pouco para alguém que encontrou o Espiritismo e vai se dando conta, nesse olhar mais profundo, nessa arqueologia do que seja o processo evolutivo interior nosso e do outro, de que nós somos convidados, quase que intimados, a podermos fazer despertar dentro de nós aquilo que jaz adormecido. Ou seja, de que o desejo que eu tenho da luz de fora é o desejo da luz que está dentro e que eu não fiz ainda que a claridade pudesse vir. Como a Aldovia colocava aos seus discípulos, já idosa, a mestra Sufi, debruçada na beira da estrada, procurando algo. E os discípulos perguntaram: mestra, o que você procura? Ela disse: não importa o que eu procuro. Disse: como não importa, mestra? Você está procurando alguma coisa. Eu estou procurando, sim, eu estou procurando uma agulha. E ele disse: mas como uma agulha? Onde você perdeu a agulha? Eu perdi essa agulha, não sei onde. Mas não importa onde eu perdi. Mas como não importa, mestra, se você está procurando? Começaram a ajudar a Aldovia a achar a agulha. De repente voltaram com ela e disseram assim: mas mestra, você não tem noção aonde você deve ter perdido a agulha? Ela disse: não importa onde eu perdi a agulha. Mas como, mestra, se você está querendo encontrar a agulha? Ela disse: eu perdi lá dentro da casa, mas aqui é que está claro. Eles acharam que ela estava ficando maluca. Porque eu não posso procurar no lugar claro se eu perdi no escuro. Era a metáfora da luminosidade interna. Nós procuramos fora. A agulha é as coisas que nós procuramos para nos preencher, porque nós achamos que somos importantes, se temos uma boa conta bancária, se temos um bom patrimônio, se temos prestígio, se temos
algumas condecorações, alguns títulos. Isso é agulha. Dentro é o ego. Aquilo que jaz no interior da casa significa a personalidade. Nós dificilmente damos-nos importância que merecemos para tratarmos-nos enquanto personalidade, estruturarmos o nosso ego. Ficamos na exterioridade, quando muito do corpo e nas coisas externas. Mas ninguém consegue um movimento de iluminação se ficar só na agulha, nas coisas, ou se ficar no corpo. É necessário entrar na casa. E dentro da casa há a significação do ego, do eu humano. Mas o ego, por mais que você faça e eu estruture, ele é pouco, ele é pequeno, porque ele é para esta vida. O que é importante efetivamente não é a agulha e não é dentro da casa. O que é importante é o procurador. Se o procurador não se achar, não adianta ele estar dentro da casa, não adianta ele estar fora, não adianta ele ter achado a agulha. O procurador, nessa metáfora sufi, é o espírito imortal. É o Deus que está adormecido. Dificilmente o procurador se acha. O procurador acha as coisas. O procurador observa a sua máscara social. O procurador vai no ego, mas o procurador não vai em si próprio, na sua profundidade. O procurador, quando se acha, tudo mais é consequência e é periferia. Se o ser, ele consegue se encontrar a si mesmo, o processo iluminativo é inevitável. Então, uma agulha vai ter o sentido da agulha, porque ele, iluminado, saberá usar a agulha. Ou seja, uma alma que vai se iluminando, ela sabe como ela usa um título, ela sabe como ocupa uma máscara social, uma função social, ela sabe que ela está mãe, mas ela não é mãe, ela está desenvolvendo o papel de mãe, de pai, ela está profissional, ela está dirigente de centro espírita, mas ela não é dirigente de centro espírita, ela está, tudo está. E ela sabe como lida com status, como lida com prestígio, se o prestígio chegar, como lida com o seu próprio corpo, como se lida com a própria personalidade, com o seu próprio ego. Ela sabe, portanto, de que quando ela desencarna, fica tudo isso aí, fica corpo, prestígio, cargo, patrimônio, que se transforma em manicômio. É, porque o pessoal fica brigando depois pela herança, continua brigando pela agulha. Nós continuamos brigando pelo aquilo que é insignificante, é uma agulha. Mas nós queremos a agulha. Eu morro, como dizia o meu amigo. Se o ladrão, perguntava para ele, ele era um pouco avarento. Eu disse, se o ladrão te pedir a bolsa ou a vida, ele disse, a bolsa eu não dou. Eu digo, mas como tu não dá a bolsa? Como é que tu vais usar a bolsa se tu não tens a vida? Ele não se deu conta, estava tão no automatismo, agarrado na agulha, que ele perdia o corpo, que é uma dimensão mais profunda, mas não perdia a bolsa. Tem gente que vai sendo assaltado, não, meu carro não vai levar não, minha bolsa não vai levar não. Se quiser, passe por cima de mim. A pessoa leva a bolsa, o carro e passa por cima de você, desnecessariamente, não precisava passar. Você podia ficar e arrumar outra bolsa, outro carro, né? Passa por cima de você e você desencarna e vai ficar grudado no assaltante que levou o que era seu. Seu que era seu. Não era nada seu, era circunstância, era agulha, era circunstância. Aí vai se comunicar na reunião mediúnica da Federação São Tomé. Como vi um companheiro que me abordou no Centro Espírita Ivon Costa. Ele chegou, Jardim das Oliveiras, ele disse assim, a porta é muito estreita, muito estreita, muito estreita. Eu achei que era um benfeitor, fiquei aguardando ele discorrer da mensagem. Era um pobre coitado, igual a gente, trabalhador espírita. Eu fui me dando conta que ele começou a lamentar. Ele começou a lamentar a esposa que tinha lhe esquecido. O nome estava com outro homem.
Mas ele era defunto, como é que ela não podia ficar com outro homem? Aí eu fui ver que ele estava ruim. Aí eu percebi que ele era um péssimo marido. E quando a gente é um péssimo marido, a esposa não diz o que será de mim, ela diz quem será de mim. Já no velório ela já fica olhando, vendo com os olhos quem é que traz uma luminosidade diferente. Aí ele começou a queixar dos filhos, que os filhos não lhe pronunciavam o nome. Eu digo, olha, um pai, porque esposa é uma relação diferente, mas pai, não lembrar de pai, que os filhos não mais lhe lembravam o nome. E aí ele começou a entoar o discurso de autodefesa. Eu fiz palestra espírita, eu coordenei grupo espírita, digo, ih. Ele não era de Belém, naturalmente. Eu não vou dizer o estado de que ele era. Mas não era dessas paragens, porque dessas paragens aqui só tem gente nobre, boa. Era do norte, era um estado do norte. E aí ele disse-me assim, aonde estava doutor Bezerra, que não veio me receber? A luz externa, né? E ele estava morando na casa dele, junto com a esposa dele, que estava com outro homem, para ele traindo ele, dos filhos que esqueceram que ele era o pai, como que. Então eu comecei a perceber a evidência de que ele tinha sido um companheiro que viveu apenas para fora. Conduziu a luz, mas não se iluminou. Ficou preso na agulha, entrou até na casa, talvez, mas não se achou como procurador. Porque enquanto o procurador não se acha, ele não se ilumina. E eu fui dialogando, e quando eu convidei, perguntei se ele sabia onde ele estava. Ele disse, eu sei, eu estou numa reunião mediúnica. Eu disse, e tu sabes onde tu estás? Quando eu disse que era Belém do Pará, ele disse, Belém do Pará? Eu digo, não é que Jesus nasceu, mas é Belém. Longe da cidade onde ele estava. A gente sabe que para essas questões espirituais, essas distâncias são insignificantes. Mas foi assustador, porque ele ficava grudado lá na casa, no estado dele. E eu então fui convidando, e quando eu convidei, e disse, quando ele falou de Dr. Bezerra, eu disse, quem você acha que trouxe você aqui para conversar? E ele disse, eu não sei. Eu digo, pois é, são aqueles que te amam, que te trouxeram, porque você não está numa boa condição. Você ainda quer ter propriedade sobre a casa, quer ser dono da esposa, quer ter a tutela dos filhos que você já perdeu, porque você já saiu desse lugar. É um papel, o papel de pai. Quando eu desencarnei, acabou o papel de pai. Eu posso até manter no mundo espiritual essa vocação, mas aquele papel e aquele lugar encarnado já foi, já era, como diz os jovens. E aí ele foi, quando eu convidei ele para vir, ele resistiu. Eu digo, está vendo como tu estás resistindo? Eu digo, mas você precisa vir, não só por você, mas por conta da tua ex-companheira, dos teus filhos, porque vocês imaginam um defunto desse morando na tua casa, como ele devia estar atrapalhando os outros, né? E aí ele resistindo, aí começou a aceitar. E aí eu comecei a dizer a frase com que ele iniciou a nossa conversa. A porta é muito estreita, muito estreita, muito estreita. A nossa relação com o Espiritismo, portanto, com aquilo que vem desvelar-nos para nós mesmos, é para compreendermos de que para além das luzes aonde nós nos ficamos fixados, das estrelas aos neons, das luminárias aos olhos de alguém, aprisionado a alguém que tem o compromisso de nos carregar, a quem nós delegamos a responsabilidade de nos planificar. Para além de tudo isso, o procurador tem que se achar. Essa é a proposição espírita. Por isso, em Espiritismo, nós costumamos dizer que nós vivemos fases. A primeira fase é quando a gente entra no Espiritismo. Aí a gente entra, quer ter uma paz, quer ficar bem, quer ganhar na Mega Sena para dar para os pobres. Sempre a gente diz isso, né?
A gente quer ficar boa das nossas mazelas, nossas doenças. Vai tomar passe com as mãozinhas harmonizadas. A cabeça não está harmonizada, mas as mãozinhas para receber o passe. Parece que o passe vai entrar pelas mãos. Nós entramos, ai que não nos atendam direito, a gente reclama. A gente entrou no Espiritismo. É um primeiro encaixe, é um primeiro movimento. Depois vem o segundo movimento. A gente começa a dar permissão que o Espiritismo entre na gente. Ou seja, a mensagem começa a nos banhar. Já não mais eu só entro no Espiritismo, mas o Espiritismo começa a se nos penetrar. É o momento, portanto, que eu começo a entender. Eu começo a fazer leituras mais profundas de mim mesmo. Eu começo mergulhando nos estudos da doutrina espírita, de grupo. Eu começo a me apropriar do conhecimento das leis. Eu começo a ter uma nova releitura da realidade e de mim mesmo. É um momento interessante, curioso, aonde eu saio daquela instância mais primária, mais precária, na qual eu espero que o Espiritismo faça tudo por mim, mas eu começo a entender de que o Espiritismo tem que fazer parte de mim. É um segundo momento. E o terceiro momento é o momento iluminativo. É quando o Espiritismo começa a expressar-se a partir de mim. O primeiro momento, eu entro no Espiritismo. O segundo momento, o Espiritismo entra em mim. No terceiro momento, o Espiritismo começa a espraiar-se a partir de mim. Ou seja, é o momento iluminativo. É o momento onde eu faço despertar o Deus que dorme dentro de mim mesmo. O Deus que sou. É o momento em que o procurador se acha, se encontra, se desvela. E aí, nesse movimento iluminativo, aonde tu chegas, tu comunicas Espiritismo. Tu já não é mais alguém que faz a palestra sobre o Espiritismo. Você já traz o Espiritismo dentro de você. Então você é parte da mensagem. Você não é apenas um pregador de novidades. Você é um vivenciador de verdades. Você não é mais alguém que faz os estudos sistematizados, que conversa os espíritos. Você não é alguém que apenas passa bolsas de mantimentos para pessoas socialmente em regime de carência absoluta. Você não é aquele que se integra apenas na casa, fazendo as tarefas. Você é o tarefeiro da luz, porque você é parte da tarefa. Por isso o biógrafo de Chico Xavier haveria de dizer: a mensagem mais bonita que Chico Xavier pôde produzir, ele não psicografou. Foi a vida dele. Porque Chico Xavier era a mensagem. Então, quando nós vamos entrando nesse movimento de iluminação, nós estamos experimentando uma relação com o Espiritismo de tanta profundidade, que a nossa pegada com relação às luzes que convivem conosco na nossa constelação familiar, que são os olhares comunicando nas luzes dos seus olhos, a necessidade que eu tenho da minha família, eu me entrego à minha família, eu vivo a minha família, eu me apego à minha família, enfim, eu quero que a minha família seja a plataforma aonde eu vou me assentar. Eu deixo para fazer um outro movimento mais grandioso, porque eu já não mais preciso dessa luz externa. Eu trago a luz interna, então eu já posso soltar o filho. Eu já posso aceitar que a esposa não quer mais conviver comigo. Ou de que o esposo caminha para a desencarnação e a relação corporal vai ser interrompida. Ou de que um determinado parente, ele vive uma experiência de aventura por escolha, e é o seu momento evolutivo, e eu preciso aceitar, porque eu não posso lhe dominar o livre-arbítrio. E eu aceito sem me desesperar, sem me revoltar, sem condená-lo. É o momento onde eu aos poucos deixo que essa luz dentro de mim, ela se expresse através das virtudes, que é o cortejo de experiências, de talentos e de competências que Jesus veio nos ensinar. É nesse momento que o Espiritismo começa a se expressar a partir de mim. O passe que eu dou já não são só os espíritos que dão passe, porque a energia com que eu disponibilizo para atender aquelas pessoas
é de alta qualidade. Já não mais é a fala simplesmente que acontece nos estudos das palestras, é a energia que eu comunico, é o cuidado que eu tenho com as pessoas, é a capacidade que eu tenho de poder olhar a necessidade desse ou daquele quando estou falando, é a disponibilidade pós-fala para poder acolher alguém que precisa de um toque, que se segue a palestra de esclarecimento. É, portanto, algo que vai para além daquilo que eu dou-me. Já não é mais o farnel que eu repasso. Se eu não estiver lá, aquele farnel, que pode ser repassado do mesmo jeito, não tem o mesmo sabor para quem recebe. Porque quando eu vou, eu não humilho quem recebe. Quando eu vou, eu trago alegria. Quando eu vou, eu dou de mim mesmo. E às vezes as pessoas estão mais esperando o que eu dou de mim mesmo do que o farnel. Aceito o farnel porque tem necessidade de sobrevivência. Estão no regime de pauperização imenso. Mas o que eu dou, eles não recebem empacotados. E aí aquele trabalhador que quando ele falta, faz falta. É aquele trabalhador que quando chega na casa espírita, parece que a sala se ilumina. Porque ele traz alegria. Você não sente medo dele. Porque o tarefeiro que tu sente medo, o dirigente que tu sente medo, tem alguma coisa errada. Ele tem compaixão. A forma como chama a atenção, ainda que possa ser enérgica, é doce. Então eu não tenho medo de alguém que venha me chamar a atenção, porque vem doçura junto com aquela chamada de atenção. É o cuidador, que não precisa me machucar para poder cuidar de mim, que me cuida sem me lesar, sem me onerar o psiquismo com a culpabilidade tóxica. É aquele que sabe ter uma pegada, que sabe ter a mão, porque sabe o momento que chega, sabe o momento que silencia, sabe o momento que fala, sabe o momento que sai. Esse é o trabalhador, que está apresentando o Espiritismo no movimento autodominativo, porque a sua luz começou a brilhar. Essa foi a fala de Jesus no seu tempo: brilha a vossa luz. Ninguém pode esconder uma cidade que está edificada num monte. E se você faz brilhar a sua luz, as pessoas podem reconhecer não você, mas o Pai que você revela. Brilha a vossa luz, para que se possa louvar o Pai, glorificar o Pai de Jesus. Ele não diz brilha a vossa luz para que as pessoas possam te incensar, não é? A proposta não é egóica. A proposta é do procurador que se revela espelhando o Criador, o divino. Daí ele diz que devemos fazer brilhar a nossa luz para que as pessoas possam glorificar o divino. Mas quando a gente traz uma luz, que às vezes é a sombra, a gente quer ser incensado, quer ser reconhecido de uma forma indébita, para que nós possamos ocupar o lugar que é o lugar de Deus. Então a gente quer que as pessoas gravitem em torno nosso, e não gravite em torno do divino. Quando a gente quer que as pessoas gravitem em torno nosso, nós estamos querendo que elas gravitem em torno do ego. É a luz que se faz sombra. Mas quando a minha luz, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela me remete ao divino. E ela me remetendo ao divino, eu esplendo a luz. Eu faço com que ela possa brilhar e estou efetivamente revelando que eu me encontrei. É o procurador que se achou e que comunica na sua vida, seja quando fala, seja quando silencia, seja quando atua, seja quando age, quando toca, seja quando olha, seja quando escuta, seja como seja, ele o faz centrado na divindade. E ele revela a divindade. E ao revelar a divindade, as pessoas que se lhe aproximam se beneficiam, porque encontram Deus e não Deus. E encontram Deus com D maiúsculo, porque o Deus com D minúsculo foi despertado. O Filho despertou revelando o Pai. Foi o que aconteceu com Jesus, que até hoje a humanidade confunde Jesus com Deus. Foi tão intrínseco a revelação de Jesus das leis de amor, que as pessoas até hoje acham que Jesus é o Pai ao mesmo tempo.
num grande mistério, como propõe a cultura cristã na sua majoritária expressão, de que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade só. Sem compreender muito bem isso. Para nós espíritas, isso tem um outro colorido. Jesus foi o Espírito de tal modo revelador da divindade que se confundiu a divindade com aquele que era o revelador. Porque a luz esplendeu de tal monta, com tanta grandiosidade, que até hoje ela ficou inapagável ao longo do tempo. Porque a luz de Jesus não foi a de um sol que ilumina só durante o dia, deixando sombras. E quando ele está atrás da terra, faz-se escuridão. A luz do dia, a luz de Jesus, é uma luz inapagável, penetrante, profunda, e que penetra as almas por inteiro, e que se revelou por inteiro no olhar que se colocou diante da prostituta, em que ele via como uma irmã caída, do cobrador de impostos, e ao invés de olhar o avarento, ele compreendia que era um homem que tinha se desviado da sua função, e diante daquele que lhe procurava à noite para lhe tentar beber a fonte de sabedoria escondido como doutor da lei, Nicodemos, ele apenas compreendia que era um homem sequioso de verdade, mas preocupado ainda que pudesse ser descoberto, com o seu status ficar comprometido dentro do seu grupo de poder. O olhar de Jesus foi um olhar que revelou o olhar divino. Por isso, caríssimos amigos, nesses dias que caminhamos dentro da doutrina espírita, somos demandados a sairmos da posição daquele que apenas frequenta a casa, ou daquele que pode já fazer um mergulho nos estudos e fazer as análises, para atualizarmos a doutrina espírita numa perspectiva mais profunda, achando-nos e fazendo revelar a nossa luz para que ela, embrilhando, possa contribuir na transformação planetária, possa iluminar o nosso lar, possa banhar o nosso corpo, porque essa candeia que se acende dentro de mim gera-me saúde e paz, mas ela se espraia em todas as direções, e entre encarnados e desencarnados, ela faz parte de um sincronismo com a figura excelsa de Jesus, que na terra, nesses dias, espera que possamos ser luzes. Vós sois luzes, brilha a vossa luz. Ele espera que possamos entrar nessa cadeia, nessa rede de luminosidade perene, a fim de que nós possamos diminuir a dor, o descaso, a sombra, a violência, o preconceito, a limitação, a indiferença, que tem preenchido a terra nesses dias que parece que anda mal frequentada. Por isso, Rabindranath Tagore haveria de dizer com muita razão, essa espera da figura excelsa de Jesus, que deveria vir no formato do Consolador prometido, essa necessidade que temos de segui-lo e usufruir daquilo que ele se nos oferece, servindo, atendendo, despertando, acolhendo, esse momento que é um momento glorioso, em que temos que enxugar a lágrima que furtiva viaja e solitária na nossa face, apoiando o outro, que também chora, mas não sabe por que chora. Sofre, mas não sabe por que tem tanto sofrimento. Não descobriu ainda as entranhas da sua dor, porque ainda está fora da casa, procurando uma agulha, achando que a sua solução deverá vir de fora e deverá vir de alguém ou de coisas. A proposta espírita, revolucionariamente, nos propõe apropriarmos-nos de nós mesmos, nos auto-encontrarmos e fazermos com que o nosso espírito banhe a nossa personalidade, as nossas máscaras sociais, as nossas funções, o nosso corpo, e banhe as nossas interações sociais para oferecer ao mundo
aquilo de que tanto necessitamos nesses dias: luz, que é a manifestação do amor materializado na forma das virtudes. Por isso, Rabindranath Tagore propõe, evoca, cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre, alce voos como uma águia de asas douradas a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio cantando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular o vento. Observa as ondas quebrando a sorrir na alvura da areia branca. Esmaga aos pés a camomila, observando o rubor das rosas, incensando com o ar, com o seu perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá, no correr do dia ou pela noite. Quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombra. A tua carruagem parou à porta da minha casa. Descerrei os olhos, liberando para a luz do dia, mas ele se envergonhou diante do esplendor da tua presença. Amado visitante, trêmulo de medo, quis tocar as tuas virtudes e tu não me censuraste o atrevimento. Compassivo, estendeste as tuas mãos de caridade e ofereceste-me as tuas graças. Amigo, o Consolador chegou. Enxuga a lágrima furtiva e solitária que viaja em tua face, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa e canta comigo o visitante que se nos aproximou. Esmaguemos com os pés o sândalo e a camomila e esperemos em silêncio que os seus pés transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando guizos. Os cantores voltarão a cantar, e eu, que nunca cansei de te esperar, acendo a candeia e ponho-a sobre o velador, para que possa iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que te encontrei, seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, despertando o sol, prateando a noite, aljofrando com espumas o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Seguirei contigo e juntos haveremos de usufruir da tua poderosa semeadura que nos faz e nos traz eternas venturas. Obrigado.